Boa noite, Jornal 10, vamos às manchetes. Jorge Carlos Fonseca visita Portugal e Espanha. O governador do BCV diz que apenas recapitalização era insuficiente para salvar o novo banco. Polícia Nacional vai à greve nos dias 30 de março a 1º de abril. Avião despenha-se em aeroporto do Sudão do Sul. Não há sobreviventes. Presidente filipino chama loucos a eurodeputados. Líbano, manifestações em Beirute contra os impostos e a corrupção. Vamos agora ao desenvolvimento. Boa noite uma vez mais, este é o Jornal 10, seja bem-vindo à primeira edição desta semana. O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, desloca-se a Portugal e Espanha, onde entre os dias 21 e 26 de março manterá contactos com as comunidades cabo-verdianas e com autoridades locais. Em Portugal, segundo uma fonte da presidência citada pela Infopress, Jorge Carlos Fonseca irá presidir ao encerramento do colóquio internacional Professor Manuel Sérgio, Obra e Pensamento, a ter lugar na Assembleia da República e na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Ainda na capital portuguesa, Jorge Carlos Fonseca visita o bairro da Cova da Moura para contactos com a população, na sua maioria de origem cabo-verdiana, e a sede da Associação Cultural Moinho da Juventude. Na agenda do Presidente da República está igualmente uma visita aos doentes evacuados cabo-verdianos que prosseguem tratamento médico em Portugal e que residem em 3 pensões no centro de Lisboa. Jorge Carlos Fonseca desloca-se também à Espanha para um encontro com a comunidade cabo-verdiana residente na região autónoma da Galiza, no noroeste deste país. Trata-se de uma comunidade constituída, na sua maior parte, por famílias de pescadores originários da Ilha de Santiago, instaladas na região há mais de 30 anos. O governador do Banco de Cabo Verde, João Serra, disse hoje que apenas a recapitalização era insuficiente para salvar um novo banco em processo de extinção na sequência de uma resolução. Em declarações à imprensa no final de uma audiência com o Presidente da República, João Serra adiantou que, concomitante com a recapitalização, era necessário uma alteração do modelo de negócio, uma vez que o modelo então adotado pelo novo banco não dava garantias quanto à sua sustentabilidade ou viabilidade financeira. João Serra recusa a crítica, segundo a qual o BCV agiu tardiamente em relação ao novo banco e garantiu que, na qualidade da entidade fiscalizadora, o BCV agiu no momento certo, tendo conseguido o seu objetivo, que era salvaguardar todos os depósitos. Na sua perspectiva, são os acionistas que deviam saber o que fazer com o seu banco, já que o mesmo não cumpria com os requisitos estabelecidos legalmente pelo BCV em termos de rácios prudenciais e, da forma particular, o rácio da solvabilidade. A direção do Sindicato Nacional da Polícia reuniu-se hoje na sua primeira sessão ordinária do ano de 2017 para apreciar alguns pontos que considera de relevância para a classe. Durante a conferência de imprensa, José Manuel Cardoso, presidente do Sinapol, afirmou que caso o governo não melhorar a situação da Polícia Nacional, esta vai partir para uma greve nos dias 30 e 31 de março a 1º de abril. De acordo com o presidente do Sinapol, a Polícia Nacional tem muitas limitações. Trabalham em condições precárias, com muitas cargas horárias e a grelha salarial não é revista há quase 10 anos. Com isso, segundo Manuel Cardoso, atendendo também à profunda indignação e revolta generalizada da classe com a presente situação, a direção nacional do sindicato se reuniu hoje decidindo que, caso se mantiver o silêncio perante os 178 mil contos orçamentados, a Polícia Nacional fará uma greve, entrará, aliás, em greve nos próximos dias 30, 31 e 1, seguido de manifestação. Acrescenta ainda Cardoso que o governo assumiu a responsabilidade de, até março deste ano, resolver alguns problemas, entre os quais a questão de nivelamento salarial, promoções de progressões, que neste momento faz falta. A situação, segundo afirma, tornou-se insuportável e culpa o governo. Por parte do governo, que assumiu essa responsabilidade de resolver esses problemas que foram levantados, inclusive num périplo
a nível nacional, nós tivemos essa oportunidade de levantar de forma exaustiva os problemas. E entregamos, digamos, esse caderno, não só o caderno, mas mesmo o relatório ao Governo, ou seja, ao Ministro da Administração Interna. E neste momento, eu acho que da nossa parte cumprimos a diplomacia, o bastante. Neste momento, o que se põe em causa realmente é a questão da diplomacia, mas está em falta, digamos, o Governo. O Sinapol aproveita ainda para apelar à classe que se une como forma de alavancar a Polícia Nacional em Cabo Verde. Apelava em nome da direção e na qualidade de presidente do sindicato para que todos os profissionais da Polícia Nacional Cabo-Verdiana, quer os da POP, os da Guarda Fiscal e os da Polícia Marítima, todos aqueles que, com sacrifícios e mediante condições precárias de trabalho, fazem parte desta nobre função de segurança interna, que se unissem nesta luta em prol da proteção e defesa da sua dignidade laboral, salarial e profissional. No fundo, em defesa dos seus direitos e interesses. A Polícia Nacional é um órgão filial do Ministério da Administração Interna e, segundo a direção do Sinapol, já basta de exploração. O Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual, em parceria com a Organização Internacional da Normalização e outras instituições, realiza durante 3 dias uma reunião de trabalho referente ao processo de normalização e de definição das normas ISO. Esta reunião de trabalho é feita no sentido de reforçar a capacidade dos países da CEDEAO no processo de normalização e de definição das normas do ISO. Pretende-se preparar os 15 países, inclusive a Mauritânia, para a próxima reunião da normalização internacional da ISO, conforme avança o presidente do Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual. Os países africanos da zona ocidental precisam de reforçar a sua capacidade em termos de participação nos processos de elaboração das normas ISO, principalmente para os produtos e matérias-primas que são originários da África, para que realmente as normas internacionais possam traduzir exatamente aquilo que é a realidade africana, o que não está a acontecer neste momento. Portanto, o grande objetivo desta reunião é reforçar esta capacidade, ter maior participação dos países africanos na preparação das normas, ter maior nível de intervenção para que realmente os países possam ditar e fazer-se representar nesses processos e traduzir em normas internacionais aquilo que é a realidade dos países. O Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual, que é uma unidade orgânica do Ministério da Economia e Emprego e tem como missão principal promover a qualidade em Cabo Verde, diz, segundo o presidente, estar a trabalhar para que Cabo Verde possa vir a ser membro da Organização Regional da Normalização Africana. Cabo Verde já participa em algumas reuniões internacionais, nomeadamente como convidados e como observadores. O grande objetivo que nós temos é reforçar a nossa capacidade de intervenção e estar presente nas grandes reuniões internacionais em matéria de normalização. Portanto, já estamos a nível da região africana, não é? Queremos reforçar a nossa capacidade de intervenção nas reuniões internacionais da ISO. Estamos num processo negocial com a ISO neste momento para que Cabo Verde venha num futuro muito próximo a ser pelo menos membro observador, o que nos dá acesso às reuniões da ISO, possibilidade de discussão, de participação, possibilidade de votação. Para incentivar os agentes económicos, vai ser lançado o Prémio Nacional da Qualidade. O Instituto já está a trabalhar na implementação, na concretização do Prémio Nacional da Qualidade. Aliás, o prémio já foi criado, já foi publicado no Boletim Oficial, não é? Oficialmente o prémio já existe. Nós estamos neste momento a trabalhar na primeira edição do Prémio Nacional da Qualidade. Esse instrumento é essencialmente um instrumento de promoção, de incentivo, de sensibilização para que as nossas empresas, os nossos produtores se sintam sensibilizados, não é? Para promoverem a qualidade dos seus produtos e serviços. A próxima reunião da normalização internacional da ISO terá lugar em Quênia durante o mês de abril próximo.
O Governo de Cabo Verde e das Canárias assinaram esta segunda-feira um acordo de cooperação e colaboração para a criação de um quadro de ações conjuntas em matérias de energias renováveis, tecnologia de água, inovação, tecnologia e sociedade de informação, crescimento azul e cooperação económica e empresarial. Estes convênios abrangem os domínios das energias renováveis e tecnológicas, de informação e sociedade, das tecnologias ligadas à água, crescimento azul e no domínio económico empresarial. O primeiro será rubricado pelo governante cabo-verdiano e o conselheiro da Economia, Indústria, Comércio e Conhecimento das Canárias, Pedro Ortega Rodrigues. Depois, José Gonçalves assinará outro acordo de cooperação com Cabildo de Gran Canária, este mais abrangente, estendendo essas áreas de colaboração para o empreendedorismo, desenvolvimento de atividades comerciais, formação e capacitação profissional. Além disso, o acordo de cooperação contempla os domínios das mudanças climáticas, com proposta de criação de um observatório sobre mudança climática no Atlântico Oeste. Ainda durante a sua estada nas Ilhas Canárias, o ministro da Economia e Emprego tem encontros marcados com o vice-presidente do governo da Espanha, Soraya Sáenz de Santa Mará Antón, e com o presidente do governo das Canárias, Fernando Clavijo. O Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação alerta para o uso indevido de chapas metálicas nas construções por construírem sérios riscos a nível da saúde, segurança e ambiente. Além disso, sublinha que pode-se considerar que o uso desenfreado que se deu nestes últimos anos a este material tem um impacto negativo na paisagem urbana. Através de um parecer técnico realizado pelo Laboratório de Engenharia Civil, LEC, em parceria com o Instituto Nacional da Gestão do Território, INGT, constata-se a proliferação do uso de chapas metálicas em construções, sobretudo na Ilha de Santiago, onde a situação é preocupante. Esta utilização desenfreada de chapas metálicas em edifícios habitacionais tem vindo a gerar situações insustentáveis do ponto de vista arquitetónico e paisagístico, para além de constituírem um sério risco para a saúde e segurança civil. Sendo assim, o governo informa através de uma nota de imprensa que existem chapas metálicas apropriadas e passíveis de uso para a criação de zonas de sombra nas habitações ou outros espaços similares, mas requerem um dimensionamento apropriado. Ainda realça que cabe às câmaras municipais, enquanto entidades responsáveis pelo licenciamento e fiscalização das obras em território municipal, garantir o cumprimento dos projetos licenciados, bem como o acompanhamento técnico de execução, minimizando por essa via, a priori, quaisquer riscos de segurança. Assinala-se amanhã, 21, o Dia da Árvore, da Floresta e da Poesia. O Museu de Educação, em parceria com a Câmara Municipal da Praia e a Delegação do Ministério da Educação, promove o encontro com os alunos do 3º ano de escolaridade da Escola de Quintino Ribeiro, SOS e Capelinha. A finalidade é sensibilizar sobre a importância da plantação e preservação da árvore. De acordo com Clara Marques, é do pequeno que se torce o pepino, e esta visita serve para alertar os mais novos da importância das árvores e da sua proteção. Salienta ainda a relevância deste ato para estas crianças. Tendo em conta que Cabo Verde é um país, não é, situado na zona de Sahel e de seca, e desertificação é uma realidade no nosso país, daí que notar também é importante que meninos desde pequenino, por isso é que escolhem meninos de 3º ano de escolaridade, para bater acompanha e de hoje a assim, mais cedo ou mais tarde, se tem essa consciência de apoio à planta, de ter um ambiente saudável e não ser agredido para o homem, como não sabe, um dos fatores de mau ambiente, não é? É o humano que está no meio. O Museu da Educação tem um leque de atividades para comemorar o Dia da Árvore e também o Dia das Mulheres Cabo-Verdianas, que se comemora no dia 27 do corrente mês. No tem estado a fazer desde janeiro, tem como uma agenda de eventos, onde que no tem no dia 27 de março, é Dia da Mulher Cabo-Verdiana, nos faz um convite a todas as professoras reformadas, não é, de pré-escolar ou ensino superior, para não encontrar, para não papia, para não olhar que expectativas que está gostava, para não poder fazer também um conjunto de atividades com as professoras reformadas. As crianças tiveram a oportunidade de fazer a plantação de árvores e conhecer alguns tipos de plantas existentes. Os alunos agradeceram a oportunidade de poderem estar mais perto de um viveiro. Muito obrigado.
Muito obrigado. E consegue para falar com o professor também. Obrigado. Incríveis. Obrigado. O Dia Mundial da Árvore comemora-se no dia 21 de março e por todo o canto a data é lembrada com muitas atividades. A Seleção Nacional de Basquetebol venceu a congénere de Conakry por 62-56 no terceiro jogo do primeiro torneio da Zona 2 da qualificação para o Afrobasket 2017 disputado no domingo em Bamako, Mali. Com esta vitória, depois de duas derrotas consecutivas com Senegal 78-64 e Mali 61-54, Cabo Verde reentra na corrida às duas vagas que dão acesso à prova continental. As seleções de Cabo Verde, Senegal, Mali e Guiné-Conakry, respectivamente, deslocam-se agora a Dakar para a disputa da segunda fase de apuramento da Zona 2 para o Afrobasket 2017. Ontem era Dia do Pai, temos algumas imagens que nos chegaram de São Vicente, de algumas crianças da aldeia SOS que participaram em algumas atividades para comemorar este dia. Tiveram a oportunidade de, juntamente com o instrutor da parapente, voar por alguns instantes. Acompanhe. Nesse momento, não precisa sentir nesse momento, relata, não precisa sentir na vida. Pode ele que fica ali por cá. Você viu, estou a pensar? Não, vai dar, isso aqui circulou a voz. Está preparado? É tempo para a primeira rúbrica de opiniões fortes desta semana. Opiniões fortes. O elenco semanal. Senhoras e senhores, paz e bem, sejam bem-vindos. Terão certamente acompanhado nestes últimos dias, desde o dia 17, propriamente dito, que a Polícia Federal Brasileira despoletou naquele país uma mega operação. A esta operação chamaram de carne fraca. Talvez tenham referido à passagem bíblica que diz que a carne efetivamente é fraca, embora o espírito possa ser forte. Mas do que se trata esta mega operação no território brasileiro e a nós? Qual é o impacto? O que nos interessa? Primeiro, trata-se de uma operação a larga escala em alguns estados, onde os investigadores apuraram que as grandes empresas de carne, de transformação de carne e de venda de carne, faziam um grande mal às pessoas contrafazendo a carne. Isto é, a carne, independentemente do seu estado de conservação, era vendida, estragada, podre,
em mau estado de conservação, era contrafeita de todas as formas que nós podemos imaginar. Mas se nós já imaginamos todas as formas de contrafazer a carne, de vender a carne estragada, independentemente se fará bem ou mal ao consumidor, pensemos aquilo que não cabe na cabeça de ninguém até esta data. Inclusivamente misturavam a carne com papelão, a carne moída com papelão. Sim, com papelão. E vendiam nos supermercados brasileiros e exportavam. Isto podia ser mais uma notícia de corrupção naquele país, mas não. O Brasil é o segundo maior exportador de carne do mundo. E Brasil é o primeiro exportador de certos tipos de carne. É efetivamente uma mega operação num país onde acontece de tudo, mas onde, felizmente, também funciona a justiça. E, portanto, esses corruptos são presos, são condenados e a ordem é reposta. Mas nós aqui em Cabo Verde, nós consumimos produtos brasileiros, carne brasileira. Penso sobretudo a carne de frango, mas outros produtos cuja marca basta ver na internet para percebermos se existem ou não no nosso mercado e se calhar não comprar esses produtos porque não sabemos de que carne efetivamente são feitos. Mas se nós pensarmos bem no nosso mercado exíguo pequeno, que exporta quase tudo de fora, inclusivamente carne que nós consumimos. Mas nós também aqui em Cabo Verde já tivemos denúncias, não foi levado a sério, como quase levamos muito pouco a sério as coisas, mas já houve denúncias sérias. Denúncias feitas por funcionários de alguns grandes supermercados do país, de alguns grandes negócios de carne, de fruta, de enlatados do país. E ninguém fez nada ou foram avisados por vias travessas e conseguiram safar-se. Mas se nós fizermos, e se as nossas autoridades quiserem fazer, uma rusga, uma inspeção surpresa, muito cuidada, seguramente teremos o nosso escândalo carne fraca ou outros produtos também fracos. Houve há bem pouco tempo na internet, circulou, há quem tenha dado voz e não tenha dado cara porque perdia o seu emprego, de que em certos supermercados o que se estraga entra para dentro e sai outro produto e as datas são contrafeitas e depois nós compramos pensando que está dentro do prazo, afinal foi alterado, tudo alterado. Aqui também parece que nada se perde, tudo se transforma. Esta lição do Brasil devia servir-nos para nós percebermos o que estamos a comer, o que estamos a consumir e talvez perceber a causa de tantas doenças, por mais cuidado que tenhamos. É que eu estive a acompanhar esta notícia do Brasil, alguém escrevia, um brasileiro escrevia dizendo o Estado, com as suas leis e mais leis, com os seus decretos, matou no Brasil os açougues, os açougueiros tradicionais, pobres, pequenos, e privilegiou as grandes indústrias. E as grandes indústrias respondem assim ao país e ao mundo, visto que não é só a carne consumida no território brasileiro, mas é toda a carne que também exporta. Pensemos também nós no que andamos a comprar, no que andamos a comer, porque nós somos, efetivamente, aquilo que comemos. Sim, efetivamente, ainda não temos, espero não ter, a nossa carne fraca aqui em Cabo Verde. Mas já temos o nosso banco fraco. O nosso novo banco durou muito pouco tempo, envelheceu e morreu. Há quem diga que nasceu torto. Eu não estou a perceber este torto que nasceu, em que consiste. E como não entendo muito da economia dos bancos,
talvez morra também eu sem perceber o que efetivamente se passou no novo banco. Mas não é só, não morro sem perceber só o que passou com o novo banco. Morrerei sem perceber o que passou com o famoso saco azul, morrerei sem perceber o que passou com o caso Enacol, tão propalado, morrerei sem perceber o que se passou com o Fundo do Ambiente, morrerei sem perceber o que se passou com o sponsor, a publicidade que Cabo Verde fez na camisola de um clube norte-americano. Morrerei sem perceber o que se passou em Montichota, que Faraó já fez agora um ano. Isto é, morrerei ou morreremos muitos, como o novo banco, sem perceber o que se passa no nosso próprio país. Os nossos políticos, os nossos decisores e também a nossa justiça vai julgando a culpa daqui a acolá, como está a acontecer com o novo banco, cada um atribui a outro a culpa. Nós não percebemos porque é que o novo banco nasceu torto, em que consiste este nascimento tortuoso, porque é que se desenvolveu mal e porque é que morreu também, creio, mal. Quer dizer, para nós que votamos e que escolhemos os nossos decisores, para nós que defendemos a democracia, que dizemos que é importante a democracia, também é importante que as coisas comecem a clarear-se, que nós comecemos a perceber em que país estamos, para onde vamos e o que se passa com o nosso pouco dinheiro, que nós, com muito sacrifício, queremos que renda e que dê para todos, para que possamos efetivamente viver neste país que uma vez se dizia que era país de desenvolvimento médio. Senhoras e senhores, a minha é apenas uma preocupação, ou duas preocupações, mas preocupações que de um cidadão comum. A minha é apenas uma preocupação de uma franja da sociedade. Não é nenhum dogma, nenhuma verdade absoluta. São inquietações que trago comigo e creio que muitos trazem também. Não é preciso ser entendedor de todas as matérias para se preocupar com todas as matérias que nos dizem respeito e dizem respeito ao nosso dia a dia. O comer e o nosso dinheiro, a nossa poupança, merecem certamente a atenção de todos. Esta minha preocupação é para chamar a atenção de todos, para todos estarmos atentos ao que se passa. Obrigado pela vossa atenção, corações ao alto, paz e bem. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. Manchetes de África para acompanharmos agora. Nigéria, pelo menos 4 pessoas foram mortas quando bombistas suicidas se fizeram explodir numa vila nos subúrbios de Maiduguri. A Congo Democrático, os corpos de combatentes rebeldes deixados em vala comum mostram a natureza cada vez mais brutal da luta no centro do Congo entre exército e milícia local. Somália, estações excessivas com pouca chuva e fracas colheitas forçam somalis a deixar as suas casas no norte do país. A França, presidente François Hollande reúne-se com o Sol-Mol da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, sendo o primeiro encontro desde que no ano passado as tropas francesas deixaram aquele país. Marrocos, amantes da música todo mundo, reúnem Mamadi El Ghazlaine para o Festival Internacional dos Nómadas.